Nunca esquecerei a noite em que isso aconteceu. As luzes vermelhas e azuis da minha viatura piscavam na rodovia vazia, refletindo no vidro de um posto de gasolina aberto 24 horas no meio do nada. Eu estava terminando uma patrulha noturna no condado de Clayton, Geórgia, o tipo de turno que geralmente significava reclamações de barulho, talvez uma infração por dirigir sob efeito de álcool, nada mais. Mas naquela noite parei para tomar um café que eu realmente não precisava e foi então que a vi. Uma senhora idosa enrolada em um suéter desbotado, sentada sozinha no banco frio do lado de fora da estação. Suas mãos finas tremiam enquanto ela tentava fechar o zíper do casaco. Uma única sacola de compras estava aos seus pés, cheia do que parecia ser uma muda de roupa e uma bíblia velha. Diminui o passo com o coração na garganta, porque eu conhecia aquele rosto. Mesmo depois de 15 anos, eu o conhecia. Vovó, sussurrei. Ela olhou para cima assustada, seus olhos azuis claros arregalados, úmidos de confusão e depois de reconhecimento. Eli, sua voz falhou, expressando descrença e alívio ao mesmo tempo. Congelei com meu distintivo pesado no peito, minha arma no coldre no quadril, todo o peso do uniforme de repente sem sentido comparado à visão diante de mim. Era minha avó, Ruth Whittaker, de 88 anos, a mulher que me criou tomando chá doce nos hinos, a mulher que ficou entre mim e a fúria do meu pai mais vezes do que eu poderia contar, e agora estava abandonada em um posto de gasolina às 2 da manhã. Ajoelhei-me ao lado dela e segurei suas mãos frias nas minhas. Vovó, o que a senhora está fazendo aqui? Quem a trouxe? Seus lábios tremeram. Eles fizeram. Sua mãe e seu pai. Eles disseram que voltariam logo, mas já faz horas. Ela olhou para a estrada como se ainda tivesse esperança de que os faróis retornassem. Não acho que eles venham. Por um momento, o zumbido da máquina de refrigerantes e o leve ruído da placa de neon de cerveja foram os únicos sons. Minha garganta queimava. 15 anos atrás meu pai, David Whittaker, me expulsou de casa. Ele me chamou de inútil, disse que eu não passava de um problema. Eu tinha 18 anos, uma mochila e nenhum plano, e fui forçada a sobreviver sozinha. Agora em uma patrulha de rotina, me deparei com a prova mais cruel de que nada havia mudado. Na verdade, ele só ficou mais frio e cruel, a ponto de deixar a própria mãe sozinha em um posto de gasolina, como uma bagagem indesejada. Sentei-me ao lado dela naquele banco frio, o ar cheirava a gasolina e frango frito do balcão de frios lá dentro. Um caminhão passou ruidosamente pela rodovia, indiferente, e meu rádio estalou com a voz de um despachante, mas eu não respondi. Vovó, você está segura agora, eu disse a ela com firmeza. Você vem comigo. Seu queixo tremia, mas seu pai, meu pai, havia feito sua escolha há muito tempo. Minhas palavras saíram mais duras do que eu pretendia e naquela noite eu faria as minhas escolhas. Levei-a até a viatura e coloquei o cinto de segurança nela como se fosse a passageira mais importante que eu já carregaria. Enquanto dirigia, fiquei olhando pelo espelho retrovisor, observando seu corpo frágil sob o brilho forte da luz do teto, e minha mente transmitia raiva, tristeza, mas também uma resolução fria e firme. Não se tratava apenas de negligência, era abandono, abuso de idosos e eu era policial. Eu sabia o que a lei dizia e, mais importante, eu sabia o que a justiça exigia. 15 anos desde que meu pai me jogou fora como lixo, agora ele havia jogado fora a mulher que um dia manteve nossa família unida, e eu a havia encontrado. Naquela noite, quando estacionei em frente à minha pequena casa de tijolos na Oak Street em Jonesboro, percebi que minha vida havia mudado. Meu pai pensou que poderia cortar laços comigo e enterrar sua crueldade em silêncio. Mas ao deixar a avó naquele posto de gasolina, ele cavou sua própria cova. Levei-a para dentro, preparei um cobertor para ela no sofá e fiz chá do jeito que ela costumava preparar para mim. Ela sorriu fracamente e sussurrou. Você sempre foi mais forte do que ele dizia. Pressionei minha mão sobre a dela. Descanse, vovó. Amanhã vamos começar algo que ele nunca verá chegando. Porque a vingança nem sempre foi feita com punhos ou balas, às vezes era expor os pecados de um homem em plena luz do dia e tirar a única coisa que ele realmente valorizava, sua casa, seu orgulho, seu nome. E dessa vez eu não era mais uma garota de 18 anos implorando por abrigo, eu era a oficial Eleanor Whittaker, distintivo número 4127, que jurou proteger e servir, e meu primeiro dever era com a mulher que um dia me protegeu.
Ao amanhecer, a casa na Oak Street cheirava a café e aveia. Coloquei uma colcha em volta da vovó Ruth e deixei seus óculos na mesa lateral do mesmo jeito que ela costumava colocar os meus quando eu adormecia no sofá dela quando criança. A noite me esvaziou como se uma estrada tivesse atravessado meu peito. Liguei para a central de atendimento, disse que estava de folga por motivos familiares. Silenciei o rádio e deixei a cozinha em silêncio. A voz da vovó Eli veio da sala de estar. Já é realmente de manhã? É sim, eu disse, entrando com uma caneca que eu sabia que ela fingiria estar doce demais e beberia mesmo assim. Você está segura. Você está em casa. Ela deu um pequeno tapinha na minha mão sob a luz fraca da manhã. Eu sabia que você viria um dia. Só não esperava que fosse em um posto de gasolina. Essa frase ficou alojada sob minhas costelas. Mantive meu rosto firme, mas por dentro algo velho e cru se abriu depois de 15 anos. Eu tinha 18 anos quando meu pai, David Whittaker, me disse para sair. A data ficou gravada na minha cabeça como uma taxinha, 28 de maio de 2010. A formatura do ensino médio seria em 3 dias na Jonesboro High. Meu vestido vermelho ainda estava pendurado atrás da porta do meu quarto. Papai tinha acabado de terminar o jantar com aquele jeito meticuloso de cortar o bolo de carne com molho do pote. A TV estava ligada no canal da previsão do tempo, mas ninguém prestava atenção. Ele limpou a boca, olhou para mim e disse: "Você não vai morar com uma turma de policiais. Vai começar na oficina na segunda-feira e acabar com essa bobagem." Por oficina, ele se referia ao Whittaker Aquecimento e Ar, uma oficina na Terra Boulevard, onde passava os dias embaixo de caminhões e as noites embaixo de cerveja. Ele gostava de coisas que pudesse apertar com uma chave inglesa. Filhas não se encaixavam nessa categoria. Minha mãe, Linda, sentava-se ereta à mesa com os olhos fixos no prato. Ela dava aulas na escola dominical na Igreja Batista de Maple Street, fazia caçarolas para funerais e nunca contrariava meu pai em voz alta. Contrariá-lo era o meu trabalho. Já paguei meu depósito, eu disse. A GPSTC, a academia em Forsyth, me aceitou para o outono. Isso não é um capricho. Ele riu, um latido duro e oco que fez o saleiro pular. Policial? Você vai desistir na primeira vez que alguém gritar. Você não foi feita para isso. Olhei para as minhas mãos, elas tremiam, mas não de medo, de raiva. Alguém nesta casa grita todas as noites, eu disse suavemente. Aconteceu rápido depois disso. Cadeiras rasparam, meu irmão Caleb se levantou como se fosse dizer algo, depois sentou-se novamente. Ele tinha 20 anos, trabalhava à noite na loja e sabia como sobreviver. Papai apontou para o corredor. Prepare uma mala. Quer brincar de soldado? Vá brincar. Você não vai comer da minha comida e me desafiar. A boca da mamãe se abriu e depois fechou. Ela limpava a mesa em pequenos círculos frenéticos, polindo migalhas invisíveis. Vovó Ruth estava na porta com seu cardigã meio abotoado, como fazia quando o sono e a preocupação se encontravam no meio do caminho. David, ela disse com a voz firme, essa garota é a única nesta casa com a espinha dorsal sensível o suficiente para sentir o certo e o errado. Ela é a única teimosa demais para ouvir, ele retrucou. Eu arrumei jeans, 2 camisetas, o exemplar de O Sol é para Todos, que a vovó me deu com meu nome escrito dentro da capa em sua letra cursiva cuidadosa, e a beca vermelha de formatura, porque eu não queria dar a ele o prazer de vê-la pendurada depois que eu fosse embora. A vovó me seguiu até o quarto e ajudou a dobrar o pouco que eu tinha. Ela enfiou uma nota de $20 no meu bolso como se pudesse me proteger de tudo. Na porta, papai estendeu a palma da mão para as chaves do meu carro. Regras da casa. Você não pega o Taurus, David. A vovó disse rispidamente que agora ela precisava daquele carro. Ele a encarou, minha casa, meu nome no documento. Deixei as chaves na mão dele. Elas tilintaram contra sua aliança de casamento. Caminhei pela Villoven Drive carregando uma mochila e o tipo de vergonha que parece mais pesado que metal. A vovó caminhou comigo por um quarteirão, dando pequenos passos. Na esquina, ela me abraçou com ossos e loção de lavanda. Quando você pensa que não consegue mais continuar andando, ela sussurrou, lembre-se, você vem de mulheres que conseguiram. Dormi em sofás naquele verão. Às vezes dormia no Pontiac Sunfire amassado da minha amiga Tessa, atrás do Dairy Queen na North Avenue, porque o namorado da mãe dela bebia e eu não queria ouvi-lo pedindo desculpas às paredes. Trabalhei no balcão do Waffle House em Tara, aprendi a sorrir quando um caminhoneiro me chamava de querida, e a carregar 3 pratos sem derrubar batatas fritas. Aprendi o tipo de matemática que não te leva para a faculdade, mas te ajuda a passar o mês.
A vovó me ligava do telefone fixo à tarde, quando o pai estava na loja e a mãe na igreja. Fiz pão de milho hoje, ela dizia como um código, e eu guardava um pouco. Encontrávamo-nos no estacionamento do Piggly Wiggly e ela me entregava um tupperware do porta-malas como se estivéssemos em um filme de espionagem. Éramos espiões na nossa própria família, aprendemos a falar no espaço negativo entre o que podíamos dizer. No outono em que fui para Foreside, peguei um Greyon com uma mala e $70. A academia não me amoleceu, ela me transformou no que eu realmente era. Descobri que gostava de regras quando não eram a raiva de um homem disfarçada de autoridade. Eu gostava do peso de um cinto de segurança quando isso significava que eu podia evitar que o filho de outra pessoa se machucasse. Aprendi a atirar, a dirigir, a ouvir com os olhos. No primeiro dia em que corri os 1,6 quilômetros, o instrutor latiu. Whittaker, você vai morrer? Eu respondi, hoje não, senhor, e falei sério. Formei-me, voltei para o condado de Clayton e usei um uniforme que me vestia melhor do que qualquer vestido que já tive. Aluguei a casinha de tijolos na rua Oak com o dinheiro que as gorjetas do Waffle House tinham começado e o pagamento da polícia completou. Mantive o sofá livre, como se talvez um dia alguém precisasse de um lugar para pousar. Por um tempo, disse a mim mesma que meu pai amoleceria quando me visse de azul. Ele não amoleceu. No dia de Ação de Graças de 2017, levei uma torta de nozes pecan para a velha casa da fazenda em Willow Bend. Ele abriu a porta, olhou para o distintivo e disse, não precisamos de problemas aqui. Mamãe estendeu a mão para pegar a torta e depois a deixou cair ao lado do corpo. A vovó me abraçou no quintal com lágrimas nos olhos e disse, estou orgulhosa, Ellie. Papai ficou na varanda e anunciou os jantares para a família, como se isso resolvesse alguma coisa. Resolveu alguma coisa para mim. Quando vi a vovó naquele posto de gasolina ontem à noite, o mercado rápido perto da I-75, aquele com luzes piscantes e um freezer que nunca fecha, reconheci o jeito como ela se mantinha pequena, como se finalmente tivesse aprendido que não existe tamanho seguro para vestir em um quarto com um homem como meu pai. Reconheci o suéter também, eu o tinha comprado na Goldville na Battle Creek Road 5 invernos atrás, quando as mãos dela ficaram frias. Enquanto eu lavava a louça do café da manhã, vi o organizador de comprimidos dela aparecendo na sacola de compras que segurara a noite toda. 2 vagas da manhã estavam vazias, as da noite dos últimos 2 dias estavam cheias. Minha garganta apertou. Se papai e mamãe estavam cuidando dela, foram descuidados, na melhor das hipóteses. Na pior, foram cruéis. Eli, a vovó disse de repente, acho que seu pai jogou fora minha agenda. Não consegui encontrá-la na semana passada. Talvez eu a tenha perdido. Talvez respondi porque não queria dizer em voz alta o que pensava, que a agenda com o meu número era exatamente o que ele não queria que ela tivesse. Sentei-me ao lado dela no sofá e abri um pequeno caderno espiral que guardo para anotações. Não era oficial, apenas o hábito de uma policial que sabe que a memória fica instável quando você mais precisa dela. Vovó, você se lembra que horas te deixaram? O que disseram? Ela franziu a testa, concentrando-se. Paramos para abastecer por volta das 20 horas. Sua mãe entrou para beber. Seu pai disse que precisava verificar algo no porta-malas. Ele me disse para sentar e esperar 1 minuto. Então o carro arrancou. Achei que eles estavam voltando. Esperei, Eli. Esperei até que o homem atrás do balcão apagasse a placa da loteria. Anotei, 20 horas. Esperei até fechar. Perguntei se ela estava com frio. Ela balançou a cabeça, corajosa por hábito. Coloquei outro cobertor sobre ela mesmo assim. 15 anos desde que desci Willow Bend com uma mochila. 15 horas desde que encontrei a única pessoa que já me defendeu, sentada num banco de metal sob uma luz forte. Pessoas como meu pai contam com a escuridão para esconder o que fazem. Pessoas como eu guardam lanternas na viatura. Guardei o caderno e peguei meu telefone. Liguei para Tessa, uma enfermeira da Southern Regional, e perguntei se ela conhecia um bom advogado especializado em direito do idoso que pudesse falar conosco rapidamente. Liguei para Marcos Alvarez, um detetive do departamento que já viu o suficiente para saber onde os ossos se enterram em histórias de família. Então, coloquei meu telefone virado para baixo e peguei a mão da vovó novamente. Você não fez nada de errado, eu disse a ela como se estivesse dizendo a mim mesma aos 18 anos. Nós vamos consertar isso. Vamos fazer do jeito certo. Lá fora, um caminhão de lixo descia ruidosamente a Oak Street como uma banda se aquecendo. A luz da manhã se derramava sobre o tapete que a irmã da vovó havia tecido em Griffin quando suas mãos eram firmes.
Observei a luz se mover e pensei em nomes em escrituras e nomes em caixas de correio, e como um homem pode possuir uma casa com sua assinatura, mas ainda assim perdê-la com suas escolhas. Eli, a vovó sussurrou, meio adormecida agora. Você se lembra do verão em que aprendeu a andar de bicicleta em Willow Bend e seu pai disse que você nunca conseguiria? Você caiu 2 vezes e se levantou 3 vezes. Eu sorri. Eu me lembro. Então me levantei novamente, apertei a mão dela. Sim, senhora. Fui até a cozinha, servi o café que não precisava e abri meu laptop. O posto de gasolina teria câmeras. Câmeras não mentem sobre carros partindo sem passageiros. Em algum lugar entre 20 horas e 21 horas, meus pais escolheram quem eram em pixels e carimbos de tempo. Eu pretendia deixar esses pixels falarem em um lugar onde homens como meu pai não podem gritar com eles. É estranha a aritmética de uma vida. 15 anos, uma noite de volta, e a soma de repente se torna simples. Ele me libertou aos 18 anos para manter sua casa silenciosa. Eu também a manteria silenciosa esvaziando-a. No dia seguinte, levei a vovó Ruth a uma consulta médica no Southern Regional Medical Center, em Riverdale. Liguei antes para explicar a situação na linguagem sucinta de um boletim de ocorrência. Mulher idosa, 88 anos, abandonada em um posto de gasolina, possível histórico de negligência por esquecimento de medicação. Mas quando a enfermeira nos levou para a sala de exames e colocou a mão gentilmente no braço da vovó, toda a história se derramou em cores mais vivas do que a tinta conseguia captar. Sua pressão está alta, disse a enfermeira. Quando foi sua última refeição completa? Vovó hesitou. Talvez segunda-feira. Era quinta-feira. Cerrei o maxilar. Eu já tinha visto adolescentes em celas de detenção com melhor nutrição. O médico confirmou o que eu já suspeitava. Desidratação, desnutrição leve, açúcar no sangue desequilibrado. Nada que não pudesse ser corrigido com os devidos cuidados. Mas não foram os fatos médicos que me reviraram o estômago. Foi a linha do tempo. Meus pais não tinham feito apenas uma escolha cruel num posto de gasolina. Eles a estavam negligenciando há meses. Depois do exame, a vovó apertou minha mão. Não exagere, Eli. Não quero problemas. Problemas já aconteceram, eu disse baixinho. Agora estamos apenas chamando pelo nome. Deixei-a em casa e dirigi até o Speed Mart na I-75, onde a vi pela primeira vez. O atendente, um homem magro na casa dos 20 anos chamado Darnell, ergueu os olhos do estoque de salgadinhos e disse, de volta, policial. Mostrei meu distintivo e respondi, preciso das imagens da câmera de terça-feira à noite, das 20 horas à meia-noite. Ele coçou a cabeça e falou, guardamos em um drive no escritório. Você vai precisar de um mandado. Eu retruquei, não se você me deixar ver voluntariamente. Ele deu de ombros. Meu chefe odeia papelada mais do que eu. Tudo bem. No escritório apertado, a filmagem rolava granulada em um monitor surrado. Às 19 horas e 58, o Ford Crown Vitória branco do meu pai parou. Reconheci o amassado no para-choque traseiro de quando Caleb bateu de ré em uma caixa de correio em 2005. A gravação mostrava minha mãe entrando, meu pai abrindo o porta-malas e minha avó saindo lentamente, segurando a sacola de compras. Meu pai apontou para o banco, ela se sentou e ele fechou o porta-malas. 1 minuto depois, o Crown Vic arrancou sem retorno. Engoli em seco. Não era apenas abandono, era premeditado. Ele até abria o porta-malas como se fosse para mascarar sua real intenção. Posso pegar uma cópia? Perguntei. Darnell tirou um pendrive de uma gaveta. Para você? Claro, só não me arraste para o tribunal. Respondi, você deveria se preocupar com o tribunal. Naquela noite, sentado com a vovó na sala de estar, mostrei a ela a imagem estática do carro do papai partindo sem ela. Seus lábios se apertaram, ele nem olhou para trás. Não, eu disse, mantendo a voz firme, e ele também não vai olhar para frente quando terminarmos. Pensei na velha casa da Villoven Drive. Eu ainda conseguia ver suas persianas descascando e a entrada rachada onde eu costumava jogar amarelinha. Não era só madeira e tijolo, era o monumento do papai ao controle. Ele acreditava que o valor de um homem era medido pelo que possuía. Ele era dono da loja, do carro, da casa. Achava que era dono de nós também. Mas a propriedade tem um jeito de escapar por mãos gananciosas. A vovó deve ter lido a tempestade no meu rosto. Eli, ela sussurrou, não se deixe levar pela raiva. Eu não vou, respondi. Estou me encontrando na justiça. Liguei para Marcos Alvarez, o detetive em quem eu mais confiava. Ele atendeu ao segundo toque. Whitaker, o que está acontecendo? Tenho provas de abandono de idosos. A vítima é minha avó.
Os suspeitos são meus pais. Houve uma pausa. Isso é pesado. Eu não me importo com pesado. Eu me importo com a lei. Ele expirou. Traga-me a filmagem. Vamos abrir um processo. Mas você sabe, isso não é só trabalho policial. Também é vara de família. Tutela por procuração. Eu sei, interrompi. E é aí que vamos acertá-los onde dói. No domingo seguinte, levei a vovó para passar pela Vilovem. Ela olhou pela janela em silêncio até que diminuímos a velocidade em frente à casa. Mamãe estava na varanda regando gerânios, papai sentado em uma cadeira de jardim, bebendo cerveja e suando na mão. Pareciam pequenos, comuns, quase inofensivos. A voz da vovó era quase inaudível. Aquela foi minha casa por mais tempo do que a dele. Plantei aquele carvalho quando sua mãe era um bebê. Então será sua novamente, eu disse. Seus olhos se voltaram para os meus, incertos, mas esperançosos. Como? Você verá. Naquela noite fiz uma panela de ensopado e espalhei a papelada na mesa da cozinha. Panfletos sobre direitos do idoso, registros de propriedade, o pendrive com a gravação do Speed Mart. A vovó sentou-se à minha frente, servindo o caldo lentamente. Eli, disse ela, seu pai acha que pode decidir quem conta como família. Ele pensou isso quando te expulsou, pensou mesmo quando me deixou. Mas ele está errado. Assenti. Ele está prestes a aprender que família não é quem você controla, mas quem você protege. E enquanto eu olhava para a mão frágil dela segurando a colher, soube que estávamos à beira de algo irreversível. A verdade havia sido revelada. Meus pais haviam abandonado a única pessoa que me deu amor quando não me deram nada. E agora, armada com a lei, o distintivo e o sangue em minhas veias, eu estava pronta para revidar. Não com raiva, mas com justiça. Não com punhos, mas com assinaturas. Não sozinha, mas com a vovó ao meu lado. Porque se eles achavam que deixá-la em um posto de gasolina era o fim da história, eles não tinham visto o próximo capítulo. Na segunda-feira, depois de trazer a vovó para casa, entrei no tribunal do condado de Clayton com meu distintivo enfiado sob o blazer e uma pasta de evidências pressionada contra minhas costelas. O piso de mármore ecoava sob minhas botas, cada passo mais firme que o anterior. Eu não estava lá a negócios do departamento. Eu estava lá como Elaner Whitaker, neta de Ruth Whitaker, 88 anos, sobrevivente de abandono. Dentro da pasta estava tudo. As imagens com carimbo de data e hora do Speed Mart, o relatório médico sobre sua desnutrição, até mesmo uma declaração que eu havia escrito com minhas próprias letras de forma, do jeito que somos treinados para relatórios de incidentes. Mas desta vez não era o caso de um estranho. Era o nosso. A vovó esperava do lado de fora no saguão, sentada ereta em um banco, a bolsa dobrada cuidadosamente no colo. Ela insistiu que queria estar lá, embora estivesse nervosa. Inclinei-me antes de entrar na sala da secretária. Vovó, você não precisa ter medo. Não estamos implorando por migalhas aqui. Estamos reivindicando o que é certo. Ela deu um tapinha na minha mão. Eli, você sempre foi teimosa. Graças a Deus por isso. Sorri levemente e entrei. A secretária, uma mulher de meia idade com óculos de aro de tartaruga, olhou para cima. Como posso ajudá-la, policial Whitaker? Estou aqui para entrar com um pedido de tutela de Ruth Whitaker e gostaria de registrar evidências de abandono e negligência por parte de seus atuais cuidadores, David e Linda Whitaker. Suas sobrancelhas se ergueram. Seus pais? Sim, senhora, eu disse sem pestanejar. Ela não discutiu, apenas me entregou um pacote grosso de formulários. Preencha isto. O Tribunal de Direito do Idoso se reúne às sextas-feiras. Se suas provas forem tão fortes quanto você diz, o juiz marcará uma audiência de emergência. Naquela noite espalhei os formulários pela mesa da cozinha como peças de um quebra-cabeça. Minha avó estava sentada à minha frente, com os óculos abaixados, tomando chá de camomila. Tem certeza de que quer isso, vovó? Não vai ser bonito. Seus olhos pálidos, mas firmes, encontraram os meus. Eli, seu pai já envergonhou esta família quando me deixou naquele banco. O que você está fazendo não é vergonha, é dignidade. Engoli em seco. Então vamos fazer isso. Ao preencher esses formulários, lembrei-me da garota que eu era aos 18 anos, segurando uma mochila enquanto meu pai batia a porta. Naquela época eu não tinha poder, nenhum distintivo, nenhum salário, nenhuma voz que alguém ouvisse. Mas agora eu estava sob juramento perante a lei, e a lei, quando usada corretamente, era mais afiada que qualquer arma. Ainda assim, a raiva me assombrava. Eu queria ir romper pela Vilovem Drive, bater na porta e arrastá-los para fora pelo colarinho. Mas justiça não é vingança num acesso de raiva. Justiça é paciência com dentes.
Na quarta-feira, liguei para a advogada Carol Jenkins, uma mulher de 50 anos com uma mente afiada e uma língua ainda mais afiada. Ela construiu sua prática em Jonesboro em casos de direitos dos idosos. Estávamos sentadas em seu escritório, cercadas por prateleiras de livros de direito e diplomas emoldurados. Você tem abandono. Você tem negligência, ela disse depois de analisar o arquivo. Com essa filmagem e seu relatório médico, o juiz não terá escolha a não ser remover seus pais como cuidadores. E a casa? Perguntei. Ela olhou por cima dos óculos. Se Ruth lhe atribuir uma procuração, você poderá tomar decisões sobre a propriedade. Se ela quiser, pode vender a casa e usar os fundos para seus cuidados. A avó estendeu a mão, trêmula mas resoluta. Aquela casa era minha muito antes de David reivindicá-la. Se vendê-la me dá paz, então assino o que for preciso. Carol se recostou e assentiu. Então vamos nos preparar. Eles não verão isso chegando. Naquela noite de volta à minha casa, a vovó estava sentada com a Bíblia aberta, embora seus olhos não se movessem pela página. Eli, disse ela suavemente, sua mãe já foi uma menina gentil. Ela trançava meu cabelo antes da igreja quando eu perdi as forças. Não sei como ela se deixou levar por ele até esse ponto de crueldade. Não respondi imediatamente. Eu mesma já lutei com isso. Finalmente disse, o silêncio pode ser tão cruel quanto as palavras, vovó. Ela escolheu o silêncio. A avó suspirou, fechando a Bíblia. Então deixe a verdade falar mais alto. Na quinta-feira à noite, enquanto eu me preparava para a audiência, a central de atendimento ligou para uma ocorrência de distúrbio doméstico na Tara Boulevard. Por um segundo, pensei em ignorar. A família em primeiro lugar. Mas o distintivo no meu peito me lembrou que a justiça não bate ponto. Atendi a ligação, resolvi o problema e voltei para casa depois da meia-noite. A avó estava dormindo no sofá com a mão envolvendo uma fotografia. Inclinei-me para mais perto. Era eu com 6 anos, sentada no colo dela com um picolé, seu sorriso largo e orgulhoso. O passado não foi só dor, era a prova de que o amor sempre esteve lá, esperando para ser defendido. Na sexta-feira de manhã abotoei a camisa do meu uniforme, aquela com vincos bem marcados, eu mesma passada. Não porque o tribunal exigisse, mas porque eu queria que meu pai me visse usando. Eu queria que ele visse a mulher que ele chamava de inútil entrando no tribunal armada com a verdade e a lei. Minha avó pegou meu braço quando entramos no tribunal. As paredes com painéis de madeira cheiravam a polimento e história. O juiz, honorável Samuel Porter, um homem de cabelos brancos e reputação de severa justiça, presidiu. Meus pais sentaram-se do outro lado do corredor. O queixo do meu pai estava rígido como pedra. Mamãe evitou meu olhar. O funcionário chamou o caso. Ruth Whittaker entrou com uma petição de tutela. E eu sabia que a decisão que tomei de lutar para agir estava prestes a reescrever tudo o que eles achavam que possuíam. Porque esta não era apenas uma disputa familiar. Isso era um acerto de contas. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir. A casa estava escura. O relógio na parede tic-taqueava como um metrônomo, e cada som vinha do zumbido de um trem distante. O apito dos grilos parecia mais alto do que deveria. Entrei na sala para ver como estava a vovó. Ela ainda estava acordada, sentada na poltrona com um cobertor de tricô puxado até o queixo. O abajur ao lado dela brilhava suave e amarelo, e a foto do vovô Henry em seu uniforme do exército repousava na mesa lateral. Ela olhou para cima como se estivesse me esperando. Você nunca dormiu bem, Elanar. Ela sussurrou com uma voz fina mas firme. Sorri levemente e me sentei no sofá. Acho que peguei isso de você. Lembro-me de quando eu era pequena, você ficava acordada a noite toda comigo durante as tempestades. Você cantarolava hinos antigos até eu adormecer. Seus lábios se curvaram no mesmo sorriso caloroso que eu lembrava da infância. Eu fiz. Você tremia como uma folha toda vez que o trovão acontecia, mas nunca chorava. Você apenas cerrava os punhos e esperava. Dei uma risadinha, embora parecesse fraca. Meu pai costumava chamar isso de teimosia. E eu chamei isso de força, ela disse. Não se esqueça disso. Suas palavras me fizeram voltar no tempo, de volta àquela casa na Villoven Drive. Eu me imaginava com 10 anos andando em uma bicicleta rosa enferrujada que ela encontrou em um bazar. Papai disse que era um pedaço de lixo que não valia a pena consertar. Mas a avó mesmo assim atirou, apertando a corrente solta com seus próprios dedos enrugados, a sujeira manchando suas palmas. Ela me disse, olhe para o guidão, mantenha o olhar para a frente. Não olhe para os pés. Não olhe para mim. Olhe para onde está indo.
Lembro-me da oscilação, do choque contra a caixa de correio, da ardência do cascalho nos meus joelhos. Eu queria desistir naquele momento, mas ela me levantou, limpou a areia e sussurrou: mais uma tentativa, querida. Você é mais forte do que pensa. Na terceira tentativa, eu estava voando pela rua, sua voz me animando. E quando finalmente voltei, ela estava batendo palmas com o corpo todo, como se eu tivesse ganhado uma medalha. Papai saiu da garagem, me viu andando e balançou a cabeça. Não muda nada, ele murmurou antes de se virar. Doeu na época, mas, sentada com a vovó agora, percebi de quem era a voz que eu carregava todos esses anos e de quem eu aprenderá a ignorar. Você já pensou em voltar? Perguntou a vovó de repente. Para a loja, para o seu pai. Olhei para ela atordoada. Por que eu voltaria? Ele fez questão de que eu soubesse que não era bem-vinda. Ela olhou para as próprias mãos. Ele sempre foi orgulhoso, sabe? Orgulhoso demais para admitir quando estava errado. Orgulhoso demais para dizer que precisava de alguém. Acho que esse orgulho o devorou vivo. Orgulho não desculpa a crueldade, eu disse. Deixando você naquele poço de gasolina, aquilo não era orgulho. Era puro egoísmo. Seus olhos brilharam. Não quero que você carregue ódio no coração, Eli. Não estou carregando ódio, eu disse suavemente. Estou carregando você. Chega. Preparei uma xícara de chocolate quente para ela antes de dormir. Enquanto mexia o leite e observava o vapor subir, pensei em todas as noites em que ela fizera o mesmo por mim. Quando mamãe não entrava no meu quarto depois de um pesadelo, a vovó sempre fazia isso. Ela cantarolava o mesmo hino que usava no posto de gasolina quando eu encontrava sua bendita segurança. O som da voz dela foi o que me tirou da escuridão. E agora, 15 anos depois, talvez eu devesse ser a pessoa que a tiraria dali. No dia seguinte, enquanto a vovó descansava, fui de carro até o cartório do condado. O prédio cheirava a poeira e toner. Um funcionário chamado Sr. Dalton, com óculos Half Moon e gravata do Georgia Bulldogs, tirou uma pasta de papel pardo com a escritura da Whitaker House. Nome na escritura: David Whitaker, disse ele batendo na página. Mas veja só, Ruth Whitaker foi fiadora em 1972, quando ela e seu falecido marido quitaram a hipoteca original. Aproximei-me, meu pulso acelerou, seu nome ainda estava lá, impresso com precisão em tinta desbotada de máquina de escrever. Ruth Eleanor James Whitaker. Então, legalmente eu disse, ela ainda detém a propriedade. Dalton assentiu. Tenência conjunta com direito de sobrevivência. Desde que Henry faleceu, aquela casa é dela. Única proprietária, a menos que ela tenha passado a propriedade adiante. Ela fez isso? Deslizei a cópia da filmagem do Speed Mart sobre a mesa. Não de bom grado. Ele estremeceu. Bem, isso muda as coisas. Se ela nunca consentiu em abrir mão de seus direitos e você tem provas de que ela foi maltratada, você tem um caso forte. Saí segurando a pasta como se fosse uma arma, porque era. Naquela noite, sentei-me novamente à mesa com a vovó. Você ainda tem direito àquela casa, eu disse a ela. Papai nunca preencheu a papelada correta depois que o vovô faleceu. Legalmente você é a proprietária. Os olhos dela se arregalaram e depois se suavizaram com algo entre alívio e tristeza. Então, durante todo esse tempo, eu poderia ter ido para casa. Balancei a cabeça. Não com ele lá. Ele nunca teria deixado você passar pela porta. Mas agora você pode decidir o que acontece. Ela colocou a mão sobre a minha, sua pele fina como papel, veias como rios azuis. O que você acha que eu deveria fazer? Encontrei os olhos dela. Sabe o que eu penso? Ela ficou quieta por um longo tempo. Então pegou a caneta que eu tinha colocado na mesa. Sua mão tremia, mas a linha de sua assinatura era firme o suficiente para ser cortada. Ela devolveu o papel para mim com um sorriso pequeno, quase travesso. Por uma vez, deixe-me ser a pessoa que vai defender você também. Senti algo se mover no meu peito, como uma fechadura girando. Por 15 anos, carreguei o peso das palavras dele de que eu era inútil, indesejada, um erro. Mas lá estava ela, aos 88 anos, me dizendo que isso não era verdade. Ela estava me dando não apenas uma casa, mas uma chance. Uma chance de mostrar ao mundo e a ele que o silêncio não dura para sempre. Naquela noite, depois que ela foi para a cama, sentei-me na varanda com minha pistola de serviço trancada e minhas mãos envolvendo uma caneca refrescante. As cigarras gritavam no escuro e eu deixei o som me envolver. Pensei na cara do juiz amanhã, nos olhos do meu pai quando os papéis chegassem à mesa, nos vizinhos cochichando quando percebessem que a casa em Villoven não era mais dele. Pela primeira vez em anos, eu não estava com medo da manhã. Eu estava esperando por isso. A justiça não grita, ela espera.
E então acontece. O tribunal cheirava a esmalte de limão e papel. Acompanhei a vovó Ruth pelos degraus de pedra, com o braço dela entrelaçado ao meu, seus passos firmes apesar do peso do que carregávamos. Alguns vizinhos se reuniram do lado de fora do prédio, zumbindo em meio a seus sussurros. A notícia se espalhou no condado de Clayton. As pessoas conheciam meu pai, David Whittaker, como o homem que dirigia a Whittaker Yacht Endiere e nunca perdia um culto de domingo. Eles não conheciam o homem que deixou sua mãe de 88 anos em um banco de metal em um posto de gasolina. O ar dentro do tribunal estava mais frio que o da manhã de setembro. Fileiras de bancos de madeira rangiam quando as pessoas se sentavam. O pai e a mãe já estavam lá, vestidos muito bem, com o advogado sussurrando para eles. O maxilar do pai se contraiu e seus ombros ficaram retos, como se ele estivesse desafiando alguém a chamá-lo de errado. A mãe mantinha os olhos no colo, girando a aliança de casamento. Guiei a vovó até a nossa mesa. Ela alisou a saia, levantou o queixo e sussurrou: "Não deixe que eles te abalem, Eli." "Não vou", sussurrei de volta. O oficial de justiça chamou o caso de petição de Henry Ruth Whittaker por tutela e direitos de propriedade. O juiz Samuel Porter, um homem severo de cabelos brancos e óculos de aro de metal, olhou ao redor da sala. Prosseguir. Nossa advogada Carol Jenkins se levantou. "Meritíssimo, nós representamos Ruth Whittaker. Temos evidências de abandono e negligência por parte de seu filho e nora David e Linda Whittaker. Solicitamos a transferência imediata da tutela para a neta de Ruth, a policial Elaine Whittaker, e o reconhecimento da propriedade exclusiva de Ruth sobre sua residência na Villovin Drive." Papai me lançou um olhar como se fosse uma faca do outro lado do corredor. Eu o encarei de frente. Carol apresentou primeiro a filmagem do Speed Mart. A tela piscou com um vídeo granulado. O Crown Vic do pai chegando. Mamãe entrando. Pai abrindo o porta-malas. A avó saiu e sentou-se calmamente no banco. Um minuto depois, o carro partiu, com as lanternas traseiras desaparecendo na escuridão. Suspiros ecoaram pelo tribunal. Um homem murmurou: "Meu Deus!" O juiz se inclinou para a frente e estreitou os olhos. "Senhor Whittaker, esse é o seu veículo?" O advogado do pai pigarreou. "Meritíssimo, este vídeo foi tirado do contexto." "Senhor Whittaker, responda à pergunta", o juiz interrompeu. O queixo do meu pai estalou. "Sim, esse é meu carro." "E essa é sua mãe?" "Sim." "E você a deixou naquele posto de gasolina?" Os lábios do pai se apertaram. Nós estávamos voltando." O martelo do juiz Porter estalou. Horas depois, no meio da noite, com uma senhora idosa sozinha. O silêncio na sala era pesado, como o ar antes de uma tempestade. Em seguida veio o relatório do médico: desnutrição, desidratação, medicação esquecida. Carol leu os detalhes em voz alta. Cada linha era mais um prego no caixão da defesa deles. Por fim, Carol se virou para mim. "Policial Whittaker, a senhora poderia descrever as circunstâncias em que encontrou sua avó?" Levantei meu distintivo uniforme, brilhando sob as luzes fluorescentes. Minha voz não tremeu. "Em patrulha, cheguei ao Speed Mart por volta das 2 horas da manhã. Vi minha avó, Ruth Whittaker, sentada sozinha lá fora. Ela tinha uma bolsa com ela. Ela disse que meus pais a deixaram lá horas antes. Ela estava com frio, desorientada e não tinha comido. Eu a levei para minha residência e garanti que ela recebesse atenção médica. Então obtive esta filmagem, confirmando o relato dela." Carol assentiu. "Por que você está solicitando a tutela?" "Porque ela merece segurança e dignidade", eu disse. "E porque as pessoas que deveriam ter dado as duas coisas a ela escolheram abandoná-la." Eu me sentei. A avó estendeu seus dedos frágeis e envolveu os meus. "Estou orgulhosa de você", ela sussurrou. Quando chegou a vez do pai, ele ficou de pé, com a voz alta o suficiente para fazer as vigas tremerem. "Minha filha está chateada", ele latiu. "Ela está contra mim desde os 18 anos. Ela está fazendo um circo com isso. Nós nunca abandonamos a mamãe. Estávamos dando um tempo. As coisas esquentaram em casa. Risadas irromperam da última fileira, amargas e agudas. O juiz bateu o martelo novamente. "Isso não é uma piada, Sr. Whittaker. Abandono de idosos é um assunto sério." O rosto do pai se contraiu, mas ele continuou. "Ela quer vingança. É só isso." Carol ergueu a voz. "A única vingança nesta sala é a justiça. Justiça para uma mulher que dedicou a vida a criar a família apenas para ser descartada como lixo." O juiz se virou para a mãe. "Senhora Whittaker, a senhora tem algo a acrescentar?" Seus lábios tremeram. Ela olhou para o pai, depois para mim, depois para as mãos. Eu não."
A voz do juiz era cortante como aço. O silêncio fala por si, senhora. Quando os argumentos terminaram, o juiz recostou-se batendo o martelo suavemente no banco. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o zumbido das luzes do teto. Já ouvi o suficiente, disse o juiz Porter. Este tribunal considera que David e Linda Whittaker falharam em seu dever de cuidado para com Ruth Whittaker. A tutela é concedida a Elaner Whittaker. Além disso, com base nos registros de propriedade apresentados, este tribunal reconhece Ruth Whittaker como a única proprietária legal da residência na Villoven Drive. Papai se levantou de um salto. Você não pode fazer isso. Esta é a minha casa. Nunca foi sua casa, o juiz interrompeu bruscamente. Pertence à sua mãe e ela é livre para fazer o que quiser com ela. O martelo foi batido com firmeza. Caso encerrado. A vovó apertou minha mão com tanta força que pensei que seus dedos fossem quebrar. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas não eram de medo desta vez. Eram de alívio. Do lado de fora do tribunal, repórteres e vizinhos lotavam os degraus. Microfones empurrados para a frente. Câmeras disparavam. Policial Whittaker, como é a sensação de vencer? Gritou um deles. Olhei para a vovó, seu pequeno corpo firme ao meu lado, seus olhos erguidos para o céu. Então, encarei as câmeras. Não se trata de vencer, eu disse firmemente. É sobre dignidade. Minha avó deu tudo a esta família. Hoje, a lei retribuiu. Naquela noite, na Oak Street, sentamo-nos juntas na varanda. Vagalumes piscavam sobre a grama. A avó encostou a cabeça no meu ombro. Eli, murmurou ela. Seu pai perdeu hoje. Mas você ganhou algo muito melhor. O que é isso? Perguntei. Seus lábios se curvaram em um sorriso cansado, mas tranquilo. A verdade finalmente dita em voz alta. E percebi que ela estava certa. Por 15 anos, o silêncio foi a arma usada contra nós duas. Hoje nós o quebramos. Na semana seguinte, levei a vovó pela Terra Boulevard na minha viatura. Não estávamos de serviço. Eu tinha conseguido permissão para usar o carro porque era mais seguro para ela ir de carona. Suas mãos estavam dobradas na bolsa de colo, aninhadas ao lado do corpo. Ela parecia pequena, mas firme. Entramos na Villoven Drive. Pela primeira vez na vida, não reduzi a velocidade por vergonha ou medo. Desta vez, reduzi a velocidade porque a casa no final do quarteirão, a nossa casa, não era mais deles. Era dela. O nome da vovó estava na escritura, e o juiz a oficializou. O que aconteceria em seguida dependia dela. Ela olhou pela janela, com os olhos nublados pelas lembranças. Plantei aquele carvalho quando sua mãe era criança. Pintei aquela varanda 3 vezes. Henry pintou uma vez. Ela balançou a cabeça. É estranho olhar para ele como se me pertencesse novamente. Parei do outro lado da rua. Pertence. Legalmente sempre pertenceu. Ele apenas te enganou, fazendo você acreditar no contrário. Mais tarde naquela tarde, nos sentamos no escritório da advogada Carol Jenkins. Os papéis estavam prontos. Carol disse, apresentando os documentos como única proprietária, você pode vender o imóvel imediatamente. Você precisará assinar aqui, aqui e aqui. Elaner, como procuradora, você assinará em nome dela para agilizar o processo. A avó pegou a caneta com a mão trêmula, mas determinada. Ela olhou para mim. Tem certeza de que isso está certo, Eli? Parece drástico. Encontrei os olhos dela. Vovó, eles abandonaram você. Eles deixaram você sentada em um banco do lado de fora de um posto de gasolina. Se eles podem te rejeitar tão facilmente, por que eles deveriam ficar com o telhado que você construiu com suas próprias mãos? Os lábios dela se apertaram. Você tem razão. Ela pressionou a caneta no papel. A cada golpe, a casa em Villoven ficava mais distante do alcance do meu pai. O fechamento aconteceu rápido, quase rápido demais para que meu pai percebesse. Na sexta-feira a casa foi vendida para um casal que planejava reformá-la. Os fundos foram direto para uma conta em nome da avó, garantida para seus cuidados e necessidades. Quando a papelada foi finalizada, sentei-me no escritório de Carol, com o peso de anos saindo dos meus ombros. Carol sorriu. Bem, oficial Whittaker, é isso. Eles podem gritar o quanto quiserem. A lei é a lei. Claro que papai gritou. Ele apareceu na minha varanda naquela noite, com o rosto vermelho e batendo com o punho na porta de tela. Você acha que pode pegar o que é meu? Ele berrou. Saí do uniforme com a arma na cintura. Nunca foi seu. Você a deixou naquela estação, pai. Você fez sua escolha. Seus olhos se estreitaram. Você sempre me odiou. Sempre procurou uma maneira de me derrubar. Balancei a cabeça lentamente. Não precisei procurar. Você cavou seu próprio buraco.
Ele se aproximou com a respiração pesada por causa da cerveja. Você vai se arrepender disso. Eu encarei seu olhar sem pestanejar. Não, você vai. Atrás de mim, a luz da varanda nos iluminava intensamente. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a criança alvo da sua raiva. Eu era quem segurava a lei atrás de mim como um escudo de ferro. A notícia se espalhou rapidamente. Os vizinhos em Villoven cochichavam. Os fiéis da igreja batista da Maple Street balançaram a cabeça. Agora todos sabiam que o nome Whittaker não significava mais respeito. Significava escândalo. Uma noite parei no Kroger para comprar leite. Uma mulher que eu mal conhecia do ensino médio me parou no corredor. Eli, ouvi dizer o que você fez pela sua avó. Isso foi corajoso. Ela tem sorte de ter você. Engoli em seco e assenti. Não, senhora. Tenho sorte de tê-la. A avó prosperou na minha casa. Ela ganhou peso. Sua cor melhorou e ela ria com mais frequência. Risadas suaves e doces que aqueciam toda a sala. Ela sentava no balanço da varanda com seu chá e observava as crianças andando de bicicleta pela Oak Street, assim como eu fazia antigamente. Às vezes ela olhava para mim e dizia, você finalmente voltou para casa. E eu respondia, você também. Ainda assim a amargura persistia. Papai não tinha perdido apenas uma casa. Ele perdeu o controle. Esse era seu verdadeiro Deus. E eu o destruí. Eu sabia que ele ficaria irritado, talvez atacasse, mas ele não podia me tocar agora. A lei estava do meu lado e a verdade era clara demais para qualquer um ignorar. A reviravolta final chegou pelo correio 2 semanas depois, um aviso do escritório de impostos do condado endereçado a Ruth Whittaker. Propriedade vendida, fundos transferidos, caso encerrado. Estendi o envelope para a avó. Ela o abriu com dedos cuidadosos, leu e soltou um longo suspiro. Bem, ela disse, acho que esse é o fim de Villoven. Eu balancei a cabeça. Não, vovó, esse é o começo de outra coisa. O começo da paz. Ela sorriu com os olhos molhados mas brilhantes. Então vamos lá. Naquela noite sentei-me perto da janela ouvindo o grilo cantar. A casa em Villoven não me assombrava mais. Não era mais um lugar de exílio. Era apenas um endereço que não lhe pertencia mais, e em seu lugar tivemos algo mais forte. Justiça escrita a tinta em um futuro livre de sua sombra. O tribunal estava lotado no dia da audiência final. A notícia se espalhou muito além do condado de Clayton. Repórteres do Atlanta Journal Constitution instalaram câmeras na frente, e os vizinhos lotaram os bancos do lado de dentro. As pessoas adoram o escândalo, mas também adoram a justiça quando ela é crua e inegável. Acompanhei a vovó Ruth até o altar. Ela usava seu melhor vestido azul de igreja e um broche em forma de pomba. Ela se manteve firme, mesmo aos 88 anos. Durante anos ela ficou quieta naquela casa em Villoven, encolhendo-se sob a pressão do meu pai. Mas agora, ela caminhava com firmeza a cada passo, comedida, como se estivesse recuperando o espaço que lhe foi negado. O pai e a mãe sentaram-se à mesa do réu, mantiveram as costas eretas diante do advogado e sussurraram rapidamente. O maxilar do pai se movia como se ele estivesse roendo unhas. A mãe manteve os olhos no chão. O juiz Porter bateu o martelo. Caso do Estado contra David e Linda Whittaker. Acusações de abandono e negligência idoso. As palavras ecoaram pela sala como um sino tocando. O promotor, James Holloway, expôs o caso com precisão cirúrgica. Em 5 de setembro, os réus levaram Ruth Whittaker, de 88 anos, até um posto de gasolina na I-75. Eles a deixaram lá sozinha por mais de 6 horas. Isto não é uma alegação, é um fato capturado em vídeo. Além disso, relatórios médicos confirmam negligência ao longo de meses. Isso não foi um erro, foi abandono. Ele apontou para a tela. O vídeo granulado foi reproduzido novamente, o Crown Vic se afastando. Os suspiros ecoaram como antes. Mas, dessa vez, o público não era formado apenas por vizinhos. Era o condado. Senhoras e senhores, Holloway continuou. Este é um crime contra o dever mais básico que temos de cuidar dos idosos. O advogado do meu pai tentou dar uma versão diferente. O Sr. Whittaker estava estressado. A filha dele tem uma vingança. Ela é uma policial com motivos pessoais. O juiz o interrompeu. O distintivo da policial Whittaker não tem nada a ver com seus pais abandonando uma senhora idosa em um posto de gasolina. Depois foi a vez da avó depor. Ela se apoiou no suporte, com as mãos tremendo, mas a voz clara. David é meu filho, mas ele deixou de ser meu zelador no momento em que me deixou naquele banco. Elaner, minha neta. Foi ela quem me pegou, me alimentou, me deu uma cama. Isso é família, não sangue, não nomes, ações. Suas palavras pairaram no ar.
Vi pessoas na última fila enxugando os olhos. Até a estenógrafa do tribunal parou por meio segundo antes de continuar. Finalmente o juiz Porter proferiu sua decisão. Ele não se apressou. Linda Whittaker, este tribunal a considera culpada de abandono e negligência de idosos. Você está condenada a multas, serviço comunitário e aconselhamento obrigatório. Mais importante ainda, seus direitos de atuar como cuidadora estão permanentemente revogados. A tutela permanece com Ellen Whittaker. Os direitos de propriedade já foram legalmente transferidos. A polícia reprimiu. Foi oficial não apenas em sussurros, não apenas em discussões familiares, mas aos olhos da lei. Sob a luz brilhante dos registros públicos, meus pais eram culpados. Repórteres se aglomeraram do lado de fora. Um deles empurrou um microfone em minha direção. Policial Whittaker, você vê isso como vingança? Olho diretamente para a câmera. Não, isso não é vingança. É justiça para minha avó, para cada idoso que merece dignidade. Abandono não é apenas cruel, é criminoso. E hoje o tribunal deixou isso claro. Vovó apertou meu braço, sussurrando, bendito. Do outro lado do estacionamento, papai me encarou com o rosto vermelho, os punhos cerrados. Mas ele não conseguia gritar como antes, não com as câmeras gravando, não com o eco do martelo ainda pairando no ar. Pela primeira vez na minha vida, sua voz foi abafada pela verdade. Naquela noite, em casa, vizinhos vieram com caçarolas, tortas e até um buquê de flores. Eles abraçaram a vovó, apertaram minha mão e nos disseram que tínhamos feito a coisa certa. Um homem mais velho, o Sr. Johnson, do fim do quarteirão, disse, Eli, você nos deu coragem. As pessoas falam sobre família como se fosse algo herdado. Você mostrou que é algo que você protege. A avó sorriu ao ouvir isso e seus olhos brilharam. Isso é tudo que eu sempre quis. Quando a casa ficou vazia, sentamos no balanço da varanda. As cigarras cantavam. O ar cheirava a madressilva. E pela primeira vez em anos, a paz nos envolveu como uma colcha. A avó Eli disse suavemente, eu costumava rezar para que você voltasse para casa. Eu não sabia que seria assim, mas agradeço a Deus que seja. Encostei minha cabeça na dela. Você está em casa agora, vovó. É isso que importa. O clímax não foi apenas o golpe de martelo, as câmeras ou os sussurros silenciados. Foi isso, o silêncio da varanda, a batida constante das cigarras, a certeza de que ela estava segura e a verdade de que havíamos falado alto o suficiente para todo o condado ouvir. A justiça nem sempre foi feita de fogos de artifício. Às vezes era apenas uma velha cansada finalmente dormindo sem medo, e sua neta sabendo que cumpriu sua promessa. As semanas após o julgamento pareceram mais tranquilas do que eu esperava. Chega de repórteres, chega de tribunais, chega de arquivos empilhados na mesa da minha cozinha. Apenas manhãs com o cheiro de café pairando na minha pequena casa de tijolos e a vovó Ruth cantarolando suavemente enquanto regava as violetas em vasos perto da janela. Uma noite, ela e eu passamos por Willow Bend. A velha casa já havia mudado de mãos. Os novos donos pintaram as venezianas de verde e colocaram um balanço no quintal. O carvalho ainda estava de pé com raízes largas e fortes, profundamente enterradas no solo que a avó outrora cultivava. Ela ficou olhando para aquilo por um longo tempo. É engraçado, ela murmurou. Durante anos aquela casa foi uma prisão, e agora sem ela me sinto livre. Olhei para ela, o brilho da luz do painel suave em seu rosto, porque a justiça libertou vovó. Não tijolos ou ações, justiça. Ela sentiu e fechou os olhos brevemente. E por que você não se afastou, mesmo depois do que ele fez com você? Não respondi imediatamente. Minha mente voltou para as luzes da patrulha noturna piscando contra o vidro rachado do mercado de conveniência, o choque de encontrá-la ali. Percebi então o que unia os últimos 15 anos. A sobrevivência não era o objetivo final. Dignidade era. Um mês depois, a igreja convidou a avó para falar no jantar de quarta-feira. Ela ficou na frente com sua bengala, sua voz fina mas firme. Fiquei sozinha quando deveria ter sido cuidada. Ela contou a sala, com os olhos fixos em rostos que a conheciam há décadas. Mas minha neta me lembrou que silêncio não é amor. Proteção é ficar de pé. E eu agradeço a ela por isso. As pessoas aplaudiram, algumas choraram. Sentei-me no banco de trás, com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Naquela noite na varanda, a vovó se virou para mim. Eli, seu pai perdeu o orgulho. Sua mãe perdeu o silêncio. Mas você... Ela estendeu a mão para mim. Você ganhou algo mais. Você ganhou a verdade de quem você é. Apertei a mão dela. E quem é esse? Ela sorriu fracamente. Aquele que lembra que a justiça nunca é tarde demais.
Olho para trás agora e vejo claramente que o posto de gasolina não foi apenas onde a encontrei. Foi onde eu me encontrei. 15 anos depois de ter sido expulsa, eu completaria o ciclo não para recuperar o que foi roubado, mas para provar o que não poderia ser levado. Para todos que estão ouvindo esta noite, especialmente aqueles que conheceram o silêncio em suas famílias, deixo vocês com isso: não confunda sangue com amor. Não confunda um telhado com uma casa. E não confunda silêncio com paz. Às vezes é preciso falar. Às vezes é preciso ficar de pé. E às vezes a justiça é a única maneira de retribuir o amor de alguém. Então compartilhe esta história se ela te emocionou. Reflita sobre isso, passe adiante e lembre-se: a dignidade vale a pena ser defendida, não importa quanto tempo leve.